Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre por que investir em programação funcional. Para quem não me conhece, eu sou Alex Ferreira, trabalho atualmente na Local Web, já trabalho na área de desenvolvimento já há um pouco mais de 10 anos, já passei por diversas linguagens, como Node, Elixir, Ruby. Para a parte de front-end tenho utilizado também o Ember.js, já utilizei também o Angular, Knockout, entre outros frameworks. E nas horas vagas também trabalho com fotografia. Então vamos partir um pouco no princípio aqui, falar um pouco sobre história. O que deu origem à programação, à linguagem funcional, né? Temos aqui também o Haskell Brooks Curry. O autor da teoria da lógica combinatória, foi em 1927, a base para o design de linguagens de programação funcional, funções de ordem superior. As linguagens funcionais como Haskell, Brooks, Curry e o conceito de Turing foram em homenagem a ele. Tem um outro aqui também, que é o Kurt Gödel, ele autor da teoria das funções recursivas, em 1931, considerado um dos mais importantes lógicos que existiu. E temos o Alonzo Church, autor da teoria do cálculo lambda, em 1936, funções anônimas, influenciou o design do Lisp e das linguagens de programação funcional em geral. Conceitos de abstração, linguagens de alto nível. O cálculo lambda é um modelo de computação projetado por Alonzo Church que oferece um modo muito formal de descrever um cálculo de uma forma, embora não tenha sido criada pelo computador, foi o alicerce para a programação funcional. Nas linguagens de programação funcional estritamente funcional, não há alocação explícita de memória, nem de declaração de variáveis, pois essa operação ocorre automaticamente quando a função é invocada. Temos aqui também as primeiras linguagens funcionais. Lisp foi criado no final da década de 50, Swing 66, Sassel 73, Miranda 86, Erlang, Haskell em 92. A primeira linguagem com paradigma funcional foi Lisp, criada por John McCarthy, no MIT, no final dos anos 50. Mas aí vem a pergunta, né? Por que raio toda essa hype em torno de algo que tem 60 anos? Nesse caso, sugiro a leitura do artigo que foi em 2005, do Herbert Surter, intitulado The Free Lunch is Over. Em resumo, ele diz que para continuar se aproveitando dos ganhos exponenciais do aumento de número de transistores nos processadores, será necessário escrever o código concorrente. Já faz mais de 10 anos, mas esse conteúdo ainda continua atual. O que acontece é que com a frequência dos processadores parou de subir, principalmente devido às questões de economia de energia e dissipação do calor, como é possível observar claramente no gráfico ao lado. A linguagem orientada a objeto não conseguiria extrair todo o potencial que uma linguagem funcional poderia fazer, já que não tem o estado de imutabilidade, não tem side effects. Então, a gente consegue começar, por exemplo, um processo em um núcleo de um processador e terminar ele em outro sem ter problema algum. Então, o que é programação funcional? É um paradigma de programação que trata a computação como uma avaliação das funções que evita o estado de dados mutáveis. A programação funcional baseia-se no conceito matemático de função em que, para cada elemento do seu conjunto de domínio de entrada, há apenas um elemento no seu conjunto de contradomínio de saída. Além disso, as funções são normalmente expressadas por meio de outras funções, de modo a obter um valor da função para um determinado conjunto de parâmetros. Envolve não só aplicar regras, mas também fazer uso de outras funções. Por essa razão, a programação funcional não possui o conceito de variáveis de estado. Se um valor qualquer que seja ele numérico, textual, um valor de vetor, matriz ou algo complexo aparece num determinado momento da computação, considera-se que aquele valor é único e imutável durante todo o processo. Pode-se estabelecer a relação entre dois valores, como dizer que 2 é metade de 4, mas se o valor de 2 sempre será 2 e o de 4 sempre será um 4. Então, temos os princípios básicos.
Imutabilidade. As mudanças se tornam declarativas. Foco em função, não em estado. Funções de ordem superior. Funções de ordem superior são funções que evitam herança a favor da composição. Funções recursivas evitam side effect dentro dos loops. Ou seja, quando você está executando uma função recursiva, ela não acaba surtindo efeito no que está vindo fora dela. Então, vamos falar aqui um pouco, como exemplificar aqui também, eu falei de linguagens funcionais, de Lisp, entre outras. Como atualmente eu tenho trabalhado bastante com o Elixir, vou utilizar ele para dar alguns exemplos sobre a programação funcional. Alguém aqui já conhece Elixir, já trabalhou, tem alguma experiência com programação funcional? Bom, tem poucas pessoas. O Elixir foi criado por José Valim em 2012. O José Valim, muitos conhecem, é o Core Committee do Rails, da plataforma Tech, e em outros projetos. Como ele mesmo falou, eu gostei de tudo que vinha em Erlang, mas odiava as coisas que não vi. Então, como semântica, eficiência e confiabilidade que ele tinha no Erlang, mas a facilidade do Ruby, experiências, ferramentas de modularidade, macros, como via no Lisp, eram coisas que não tinham no Erlang. Então, com isso, teve o objetivo de criar uma linguagem que possibilitasse alta performance e extensibilidade e produtividade que rodasse na VM do Erlang. Então, Elixir é uma linguagem dinâmica e funcional projetada para construir aplicações escaláveis e de fácil manutenção. Então, quais são as vantagens das linguagens funcionais? Mais uma vez aqui, imutabilidade, poucos problemas de concorrência, devido ao fator dele ser imutável. Então, se uma determinada função receber parâmetros, sempre que aqueles parâmetros passar por ela, o resultado sempre vai ser o mesmo, permitindo assim uma facilidade até na execução dos testes. Facilidade de manutenção. A programação funcional se preocupa em o que fazer e não em como fazer. Imutabilidade. Uma vez que uma variável é criada, seu valor não pode ser alterado. Como, por exemplo, olha, nessa função mesmo aqui, esse ix1, eu estou setando uma variável ali com 55. Na linha 2 ali, eu estou criando uma função e estou injetando o valor de sum. Ali no 3, eu estou declarando o sum agora para 200. Quando eu executo essa função ali, ele vai dar o resultado de 65, porque eu chamei a função, passei o parâmetro de 10, como o valor ele é imutável, ela não sofreu alteração. Dá um exemplo mais claro aqui. Um exemplo, por exemplo. Oi. Um exemplo, por exemplo, em Erlang, onde as funções são declaradas totalmente funcional, então a gente conseguiria ter uma declaração de um valor. Se eu tentar declarar agora esse valor novamente, ele não vai deixar fazer essa alteração. Então, no caso, no Elixir, a gente poderia fazer a mesma coisa também. Nesse caso aqui, a gente consegue até fazer a alteração do valor. Só que aí você vem me perguntar, e a imutabilidade, onde é que fica?
Nesse caso, a gente consegue fazer até um single matching, que seria, no caso, por exemplo, mesmo, usar um pin aqui, definir o valor agora para 21. Para 20 ele vai retornar o próprio valor, 21 ele já vai dar uma quebra de código informando que o valor está diferente. Então aí a gente já tem uma imutabilidade. Outros pontos também aqui que a gente poderia estar dando uma explorada, criar uma lista, por exemplo, e passar essa lista Então, ele foi criado uma nova lista, porém o valor da lista inicial, ele não é alterado. Então, voltando aqui, vamos falar um pouco sobre funções anônimas. São funções que podem ser tratadas como valores e que podem ser manipuladas ou retornadas por outras funções. Aqui também temos exemplos. Então, aqui eu estou criando uma função que ela está adicionando um valor 10, qualquer valor que você passar. Então, que eu chamo o sum10 aqui e passo o parâmetro 10, ele vai me retornar 20. No caso aqui da EX3 aqui, eu estou criando uma lista. E no 4 aqui, eu estou passando essa lista para o módulo enum, chamando a função map e chamando a função anônima que foi criada. Nesse caso aqui, ele vai me retornar já o valor aqui embaixo. Alguém ficou claro? Se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando. Então, funções puras são funções sem efeitos colaterais. Não acessam banco, não acessam arquivos, são previsíveis e fáceis de testar. Vão sempre retornar os mesmos valores, os mesmos parâmetros foram passados. Funções de ordem superior são funções que recebem ou retornam outras funções. Temos aqui como exemplo uma lista. Foi criada também uma função de soma, uma função de multiplicação. E como a gente chamando o módulo aqui com a função map, passando a lista e passando a função multi, a gente consegue fazer já aqui a multiplicação. A gente conseguiria fazer também um reduce aqui, passando a função sum. Ele vai retornar. Aqui a gente tem outras formas de escrita também, como função abreviada, funções anônimas, e tudo vai retornar o mesmo valor e o tempo de execução é extremamente baixo. Um dos pontos importantes também da programação funcional é que você consegue executar a função em paralelo. Então, se você tiver um bloco de código que está enviando diversas mensagens, você não precisa estar aguardando uma mensagem acabar para ser executada outra, já que ele não trabalha com threads, né? Ele trabalha com processo no processador. Então, num processador mesmo, a gente pode ter milhões de processos rodando sem que esteja alguma perca de performance. Falar um pouco sobre funções recursivas. São funções que chamam elas mesmas. Como, por exemplo, aqui criei um módulo chamado fatorial. Aqui onde estou colocando a primeira definição da função aqui, onde eu receber o valor 0, ele vai me retornar 1. E na segunda função, qualquer valor que eu passar aqui, ele irá executar sempre que o valor de n for maior do que 0. Então, aqui ele vai estar pegando o valor de n e está multiplicando pelo retorno da função menos 1. Esse código mesmo aqui a gente pode até estar criando e ele fazer um teste.
Dessa forma, a função ela foi criada em tempo de execução aqui mesmo, como podemos demonstrar, e ela foi chamada do jeito que foi falado anteriormente. As funções aqui, como elas são recursivas, a gente conseguiria, se não tivesse, no caso, esse método zero aqui, ela iria estourar um erro por não estar encontrando nada. Então, diferente em outras linguagens, onde a gente não consegue definir uma função múltiplas vezes, dependendo do parâmetro, aqui a gente já é possível fazer isso. Então, até como tratar se o valor que está recebendo na função é positivo, se ele é negativo, se ele tem que receber determinado parâmetro e mandar para uma outra função. Então, a gente conseguiria ter uma sequência de funções com o mesmo nome, identificando o tipo de dado que está sendo entrado. Vamos falar um pouco aqui, um ponto interessante também do programação funcional, que vem até do Lisp, que é usar pattern matching, que é uma poderosa parte do Elixir, nos permite procurar padrões simples e valores em estruturas de dados e até em funções. Um exemplo de pattern matching aqui mesmo, a gente vai estar pegando uma lista. Você vê que eu passei uma outra lista aqui, como esse primeiro parâmetro aqui, a gente colocou o operador igual aqui à lista, então ele vai me retornar a própria lista, já que não tem nenhuma mudança, já não tem nada diferente. Nesse caso aqui embaixo, ele vai me retornar um erro porque o valor da lista está diferente do valor passado. Só um minuto. Nesse terceiro exemplo aqui, a gente está usando o read e o tail. O que ele faz nesse caso aqui? O read ele vai pegar a primeira ocorrência e o tail ele iria pegar a cauda, como se fosse pegar a cabeça e a cauda de uma lista. Um exemplo que a gente poderia utilizar nesse caso aqui também. O fato de ter chamado por read e tail poderia ser qualquer outra nomenclatura. Nesse caso aqui, se a gente chamar o first, ele era trazer um second, e o tail vai trazer todo o restante da lista. Ou se caso também a gente quisesse ignorar o restante da lista aqui, a gente poderia colocar simplesmente um underscore. Nesse caso só teríamos o first e o second, e a gente utilizando esse underscore, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar todo o parâmetro que vier na frente. Depois disso, qualquer parâmetro, ou seja ele numa função, ele será ignorado. Então, outro exemplo que temos aqui é utilizando um outro tipo de estrutura. Nesse caso aqui seria uma tuple, onde a gente está passando o valor de OK e success. Isso aí é comumente usado também em retorno de requisições HTTP para identificar se a requisição foi feita com sucesso ou se ela veio com erro. E aí a gente conseguiria extrair o valor que veio dessa requisição, conforme vocês podem ver. No caso ali do EX3, eu tentei fazer um pattern match com o OK e o value, sendo que o valor recebido seria um error. Então, ele vai me quebrar, vai me dar um warning como não conseguiu fazer um matching do valor passado. Então, ao escrever um programa modular para resolver um problema, primeiro divide um problema em subproblemas e depois resolve os subproblemas e finalmente combina as soluções. As maneiras em que se pode dividir o problema original depende diretamente sobre as maneiras em que
se pode colar soluções em conjunto. Isso foi dito por John Hughes numa pesquisa em 1990 sobre teoria da programação funcional. Por isso que ele falou, olha, por que a programação funcional importa? Então, como foi dito aqui, a gente tem no Elixir, a gente tem o Pipe Operator, que permite a gente estar fazendo um chain de funções. Então, o valor anterior da função ao pipe como o primeiro argumento da próxima função. Então, um exemplo que a gente teria nesse caso aqui é que a programação funcional pode se tornar algo bem confuso, tão confuso que o fato de chamarmos as funções podem ficar tão incorporadas às outras chamadas de funções, tornando muito difícil de ler. Como, por exemplo, mesmo aqui, essa função a gente está chamando uma outra função que está chamando nova função, bas, bar, full. Então, o Elixir possui um modo pragmático para esses casos sintéticos, permitindo essa utilização do operador pipe. Creio que assim agora fica mais fácil a gente fazer uma leitura, já que foi explicado que o retorno dessa função aqui ela é passado como o primeiro parâmetro da próxima função, fica mais fácil a gente ter um entendimento. Um exemplo que a gente pode dar aqui também, no caso aqui, eu criei uma string, peguei o retorno dessa string ali e mandei para a próxima função para fazer a conversão para minúsculo, depois eu fiz o capitalize, para pegar a primeira letra e transformar em maiúsculo, e depois eu dei um split para transformar essa string em uma lista. Um exemplo também que a gente poderia fazer isso aqui. Então, nesse caso aqui, eu peguei a string Olá OpenSanca e transformei todos para maiúsculo, depois eu dei um split para transformar em lista, e por último eu fiz um join nela, adicionando o asterisco no lugar dos espaços. Com essa forma a gente consegue concatenar funções de formas mais fáceis e sem perder a legibilidade do código. A gente poderia fazer, no caso também aqui, como transformar nesse caso, a gente está checando também se é uma função, se esse string que está sendo passada, ela termina com um LA, ou a gente poderia testar se ela começa, fazer conversão. Essa forma de utilizar o Pipe Operator, ela facilita bastante, facilita porque no caso a gente não precisaria estar escrevendo dessa forma. Quando a gente não precisa fazer outros tratamentos, a gente consegue utilizar a função diretamente. No caso, isso aqui ele tem o mesmo resultado. Então, esse tipo de concatenação aqui, o pipe, a gente vai conseguir estar utilizando para listas, para mapa, a mesma coisa também como está utilizando como pattern matching. Um outro exemplo também de pattern matching que a gente poderia estar utilizando seria
Então, vamos dizer que a gente pega o retorno de uma função que viesse exatamente isso. Então, dessa forma, a gente criou uma tuple, quando o resultado é ok, ele está me retornando um objeto. A gente conseguiria puxar aqui como pattern match, a gente consegue puxar diretamente o user, ele vai me retornar o valor direto sem o retorno do ok. Com isso aqui também a gente poderia estar fazendo... Eu vou mostrar para vocês um código mais interessante. Nesse código aqui podemos ver também onde ele foi criado uma função de Fibonacci. A gente criou uma função de Fibonacci aqui e criou uma outra função de Fibonacci embaixo. Isso aqui foi mais para demonstrar também o quanto a função pode ser tão rápida quanto a outra. Então, como podem ver aqui, a primeira função, ela levou 10.665 microsegundos, o que já está bem abaixo de 1 segundo. Já a segunda, ela fez um Fibonacci executando em 86 microsegundos. Se formos olhar esse teste, a gente acabou passando aqui um Fibonacci de 1000, e executou num tempo relativamente rápido. Como a gente falou também anteriormente aqui, ele utiliza também do paralelismo do processador para poder chegar numa performance melhor. Então, aí vem o caso que foi falado pelo Shutter de termos algo concorrente para que a gente consiga realmente escalar, já que hoje, no orientado a objeto, a gente não tem tanta performance como esperava. Temos outros exemplos aqui. Esse exemplo aqui é o comumente utilizado também para fazer o FizzBuzz, ele trocar uma parte do código pelo valor que a gente espera. Então, podemos executar esse código aqui. É um código relativamente simples, como a gente falou também, o caso do uso do pattern matching, como podem ver ali embaixo do case, a gente está retornando 0, 0 e ignorando o último valor. Então, se vir esse resultado aqui, a gente consegue fazer
fazer esse tratamento. Como, por exemplo, mesmo aqui, ó, se a gente tentar esse rim, a gente vai estar pegando o resto de um valor. Vamos pegar, por exemplo, aqui 3. Como pode ver aqui, ó, esse pattern matching aqui, ele iria entrar já nesse caso no FIS. Então, como a gente pode ver o código que foi executado aqui, ó, 1, 2, FIS. Então, o pattern matching aqui na linguagem funcional, ele é bastante utilizado para poder você facilitar as coisas na hora do tratamento. Isso aí também pode ser utilizado até no retorno de uma função. Uma função de soma simples, utilizando também a recursividade. Então, essa função, no primeiro caso ali, quando o array estiver vazio, ele vai me retornar 0. E nos próximos casos ali, ele sempre vai pegar o read e vai adicionar o restante da função. Assim a gente consegue testar um pouco mais a parte de recursividade do código. Então, pessoal, programação funcional é mais do que uma mentalidade, do que um conjunto particular de ferramentas ou linguagem. O foco aqui é o resultado. Então, a gente poderia estar utilizando a linguagem funcional até em orientados a objetos, como JavaScript mesmo, como o pessoal tem falado muito hoje em dia. É possível utilizar também linguagens como Ruby, que mesmo que sendo orientado a objetos, a gente consegue fazer boa parte em funcional. E a gente acaba tendo um maior ganho, um melhor código, uma legibilidade melhor. Os testes podem ser feitos em pequenas partes, não precisa ser executado todo o código para poder você ter um resultado. Então, isso eu acho que, no meu ponto de vista, são as vantagens de você investir em programação funcional. Bom, acho que a minha palestra é isso mesmo. E obrigado. E alguém tem perguntas, dúvidas? Perguntinhas? Opa, boa tarde. O que não ficou muito claro assim para mim é essa linguagem aí, por exemplo, que você demonstrou aí, ela é possível, por exemplo, conectar numa base de dados e ela extrair informações de um banco de dados? Sim. E ela gera algum pacote, algum entregável que eu poderia, por exemplo, uma linguagem orientada a objeto, invocar isso e Sim. obter o resultado, né? Que aí que eu enxerguei talvez uma vantagem. Você tem um cálculo realmente complicado, algum cálculo estatístico, né, algo difícil, então você aproveitaria o recurso que ela tem um foco maior e conecta um orientado a objeto para aproveitar outras coisas, né? Isso seria possível. Sim, seria possível. Inclusive, mesmo em São Paulo tem uma startup chamada Fred, que eles utilizam Elixir de uma parte e Lua do outro lado. Tem até um módulo chamado Luerl, que ele permite a comunicação do Lua com o Erlang. Então, como aqui o Elixir é feito em base do Erlang, então qualquer coisa em Erlang também você consegue comunicar. Então você conseguiria comunicar também, por exemplo, o Ruby com o Elixir, o Python com o Elixir, sim. .NET, Java, .NET, Java, qualquer outra coisa.
É porque o que eu vejo lá na empresa que eu trabalho... Falando até de Java, um dos pontos importantes aqui também do Elixir é que ele trabalha com modelo de atores. Então é similar ao do Java também. Então ele tem coisas como um supervisor, então você consegue estar executando um processo, se esse processo morrer, ele simplesmente levanta outro e não para a sua aplicação. Isso vem muito também no Kafka. Você consegue matar um processo ali, ele levanta outro e já continua o processo novamente. Nessa parte aí de cálculo, tal, você tem alguma ideia de quanto por cento o mesmo algoritmo, o mesmo cálculo numa linguagem orientada a objeto em relação ao tempo, sabe? O Elixir ele foi X% mais performático do que uma linguagem orientada a objeto. No mesmo cálculo, no mesmo algoritmo, você tem uma ideia dessa porcentagem de ganho dele? Chegou a ter alguma comparação nesse sentido? Não cheguei a fazer um benchmark não, mas tem outras pessoas que já fizeram isso também e é bem alto. Inclusive mesmo, tem o case mesmo do WhatsApp, que é feito em Erlang, né? Então, tipo, pendurou 2 milhões de conexões em uma única máquina, em um único nó. Coisa que, se não fosse pelo fato de ser funcional e ter uma possibilidade de fazer isso, de levantar milhares de processos em cima de um processador, isso não seria possível. A gente acaba não tendo que escalar na horizontal, né? Beleza, obrigado. Mais perguntas, alguém? Você mostrou algumas funcionalidades dessa própria linguagem. Você sabe me dizer se no Go tem a mesma função? Sim, inclusive no Go, no Clojure também você consegue fazer a mesma coisa. Mas com a mesma característica das que você usou aí? Sim, com a mesma característica. A mesma sintaxe? A sintaxe é basicamente parecida. Em Clojure mesmo fica bem próximo disso. Ah, legal. Tá, vou levar. Você vê como o pessoal tem dúvida de programação funcional. Bom, a minha dúvida é o seguinte, você comentou que uma das vantagens é a questão de funções puras. Sim. Ou seja, você faz todo o cálculo, a funcionalidade, mas não pensando no dado. Correto, né? Correto. Mas como que não dá para ter um programa, um software que não tem em algum momento um pouco de função impura, ou seja, um pouco de entrada de dados, de leitura, ou de pegar algo pela rede, pegar alguma coisa. Então, como seria projetar um sistema? Os ganhos são evidentes. Você mostrou aí uma função por essa disparidade, pensando isso num servidor, num back-end, seriam ganhos fantásticos, né? E o WhatsApp também, tudo. Mas como que daria para pensar em utilizar em produção essa linguagem, se em algum momento eu vou precisar de ter as funções impuras também, né? Como dá para administrar isso? Aí mesmo, a gente já está até utilizando essa linguagem em produção. No caso, eu trabalho no Local Web, a gente tem o criador de sites. Lá a gente entrega todo o HTML que é servido para o usuário, feito nessa linguagem. Para você ter uma ideia de ganho, a gente estava executando a mesma consulta com a aplicação Ruby, ela estava levando uma média de 400 milissegundos para responder. Aqui agora eu estou respondendo na mesma aplicação com 200 microsegundos. O browser nem suporta isso. Eu estou respondendo mais rápido do que dá para renderizar. Só para você ter uma ideia. Inclusive, nesse caso mesmo, eu estou batendo no banco, em Postgres. Então, se ele já pega esse dado ali, ele esquenta um cache no Redis e fica consultando direto no Redis. Né? Não, mas a minha dúvida é esse bater do banco, quando você faz a leitura, que é a parte, vamos chamar assim, de função impura, que você tem entrada e saída. Você isola isso num pequeno componente? Porque o ganho, pelo que eu entendi, é porque eu consigo trabalhar em paralelo, porque eu não tenho essa preocupação de, por exemplo, deadlock. Rodou, vai, né? Rodou, vai. Mas, então, é isolado isso em algum pequeno grupo de componentes e ali é monitorado a entrada e saída, é isso? Ele é isolado. Um ponto interessante também que dá até para mostrar para vocês. Peraí. Levantando essa função, ele levanta
Essa estrutura que ele consegue fazer, o quanto de memória está sendo usado por cada processo, a gente consegue ver a aplicação que está rodando. Acho que lembra que eu falei também de ele ter um supervisor, então se um processo morrer, ele vai pegar esse processo e levantar novamente. Não sei se está dando uma boa leitura, mas esse processo aqui ele está com ID 272. Eu simplesmente vou pegar ele e vamos dizer que simulou um erro. Matei ele. Na hora ele vai levantar novamente. Né? Então, se você tem uma aplicação grande, mesmo isso aí, você já acaba tendo uma performance bem maior. Então, se o processo morreu, você não precisa estar preocupando em tratar por que ele morreu. Ele vai levantar um outro processo e vai continuar novamente. Tá certo, muito obrigado. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Um dos pontos interessantes também, pessoal, é que por ela ser uma linguagem aqui em cima do Erlang, ela trabalha em cima do OTP, então eu consigo escalar de uma máquina para outra, começar um processo em uma máquina e terminar na outra sem problemas. Ele mesmo faz essa comunicação. Isso aqui porque a gente não tem rede aqui, que senão daria para demonstrar isso como um sistema de brute force mesmo. Eu levantar um sistema aqui levantar um outro aqui para poder ir consumindo as senhas, e cada máquina que eu levantar, você vê o processo indo mais rápido. Ele acaba paralelizando realmente. Então a performance acaba sendo bem grande. Beleza. Valeu então, Alex. Brigadão aí pela palestra.